E como a gente começa errado, a gente começa com essa percepção, e às vezes até é incentivado por pastores, olha lá, hein, porque se o batismo é o rito de iniciação na fé. Não significa que você não vai errar depois do batismo. Vai. Não significa que o batismo vai te tornar um perfeito. Não vai, você não vai ser perfeito nem perfeita. Você vai confirmar publicamente aquilo que Deus está fazendo no teu coração. Você vai afirmar diante de testemunhas que eu agora sou de Deus. Não significa que eu agora sou perfeita, sou perfeito. É o primeiro degrau. É o primeiro degrau. Mas tem pessoas que não sobem nem o mesmo primeiro degrau. E para Deus, quem não se decide já tomou sua decisão. E eu queria deixar alguns pontos. E o primeiro é: quando se separam homens de meninos, de que lado você fica? Qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar? Se a gente faz uma risca aqui e fala assim, vamos separar meninos na fé, crianças na fé, bebês, o jardim da infância da fé, e adultos, de que lado da risca você fica? Hoje a conversão tem uma conotação muito diferente da Bíblia. Porque conversão hoje significa aderir a um grupo religioso. E aderir ao que esse grupo, e receber, na verdade, o que esse grupo religioso pode agregar na minha vida. O que é conversão? O que é batismo, conversão, adesão? É que eu entro num grupo determinado e recebo, desfruto do que esse grupo pode agregar na minha vida. Essa é a cabeça das pessoas hoje. A pessoa se converte e já pode começar um curso de discipulado oferecido gratuitamente pelas igrejas. A pessoa se converte e recebe uma oração protetora. É ou não é? A pessoa se converte e recebe uma oração, Senhor, agora a partir de hoje, então esteja na vida deles. Ele recebe um Deus para andar com ele. A pessoa se converte e recebe a notícia de que Deus agora é do seu time, de que Deus agora está do seu lado. A pessoa adere à fé e no mesmo momento ganha um aliado divino para enfrentar a vida, os problemas, as batalhas internas, externas, os inimigos. Você agora tem um aliado que é Deus. E a partir daí, o que acontece na prática, eu vou falar na prática, tá? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas o que acontece na prática, se eu fizer um apelo, você não é batizado, não é crente, não sei o que lá, você vem aqui e recebe uma oração, e você entende que você agora tem Deus do seu lado, e na prática o que acontece é uma mudança de agenda semanal. Que agora inclui, sei lá, uma ou duas sessões do que eu vou chamar aqui de empoderamento pessoal, que as pessoas chamam de culto, mas que não é. É um empoderamento pessoal, porque você vai ser empoderado pelas músicas, pelas pregações, pelas orações, pelas pessoas, onde o novo convertido vai para ouvir que ele é muito especial, que ele é muito importante, que ninguém pode deter, que ele é ungido e que ninguém pode atrapalhar ele, que ninguém pode, enfim, quem se levantar contra ele vai se ver com Deus no final, com aquele Deus que ele havia confessado e recebido a oração. Isso é conversão a Cristo? Não. Definitivamente não. E isso é o que acontece em 2023, enquanto estou pregando esse sermão. Mas isso é conversão a Jesus? Não. Não. E já que a gente está falando, considerando conversão, e a gente escolheu esse texto de Atos capítulo 9, vamos fazer uma leitura analítica, básica de Atos 9. Abra a Bíblia em Atos 9, que é o texto do sermão, e veja. Vou fazer uma analítica rápida do texto. Versículos 15 e 16. Atos 9, 15 e 16. Para eu não ficar apertando aqui e voltando para o texto que eu escrevi, eu vou aqui abrir a Bíblia desse lado.
É que vocês sabem que a minha Bíblia, a letra está diminuindo, né, irmãos? E aí eu deixo aqui a letra bem grandona, na Bíblia não dá. Mas vamos lá. Atos 9, no 15 e 16, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, isso é Deus falando para Ananias, porque o apóstolo Paulo caiu do cavalo, teve a experiência com Jesus, ficou cego 3 dias, no terceiro dia Deus falou para Ananias, vai lá e ora pelo Paulo, que é o texto aqui. E aí o Ananias falou para ele assim, falou para Deus, Senhor, mas esse cara não, o apóstolo Paulo, o Senhor não tem noção de quem é Paulo. O Ananias falou para Deus. E a resposta de Deus é essa aqui: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis da terra e filhos de Israel, e eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, essa leitura analítica, primeiro, Deus fala que Paulo era um vaso escolhido, e Deus fala que Paulo sofreria pelo nome de Deus. No verso 17, o apóstolo, o Ananias vai, do 17 em diante, Paulo é batizado. No verso 19, alguns dias depois do batismo, eu não sei se 2 dias, 1 dia, sei lá, depois que ele ficou 3 dias sem comer e tal, talvez demorou uns 2 dias. Alguns dias depois, Paulo já está pregando aos judeus e dizendo que Jesus era filho de Deus. 19 e 20. No 22, o apóstolo Paulo se esforçando, o texto diz assim, quer ver, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais. O que é se esforçava muito mais? Para convencer pessoas, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando. Se esforçava para provar. Aí eu estou falando de textos bíblicos, ele apresentava, imagino, textos e tal. Mas seja como for, Paulo se esforçava e confundia os judeus, provando. Não é só conversa. Vamos para a Bíblia, vou mostrar para vocês porque Jesus era o Cristo. Provando que Jesus era o Cristo. Versos 23 a 35, os judeus querem matar Paulo. Desculpa, 23 a 25. Os judeus querem matar Paulo. E o apóstolo Paulo fica sabendo e precisa fugir. Ele vai fugir por um cesto, porque as portas da cidade estavam trancadas pelos judeus, querendo matar o Paulo. Aí, em 26, no verso 26, ele volta para Jerusalém, que é da onde ele saiu para perseguir os judeus. Nessa saída ele se converte, aí ele volta para Jerusalém crente. Ele volta para Jerusalém crente. No 26, quando Paulo chegou em Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo, não acreditando que Paulo fosse discípulo. Então Paulo, no verso 26, Paulo tenta se juntar aos discípulos e não consegue, porque ninguém acreditava na sua conversão. No 27, chega Barnabé, e ajuda Paulo, quase que pega Paulo pela mão, verso 27, diz assim, então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, como o Senhor lhe falara, em Damasco, não sei o que, como ele pregava e tudo mais. Então chega Barnabé e ajuda Paulo e o apresenta aos apóstolos. No 29, Paulo agora está pregando em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então primeiro, ele fala que Jesus é filho de Deus, depois ele prova que Jesus é o Cristo, e agora ele com ousadia prega. Vocês estão vendo uma ascensão? Agora ele prega com ousadia nas sinagogas e em Jerusalém, e no verso 30, por algum motivo, por motivo de segurança, ele volta para Tarso, porque Paulo é de Tarso. Ele volta para a sua cidade. A próxima aparição de Saulo ou Paulo no radar histórico é o capítulo 11, na próxima página. No capítulo 11, nasce a segunda igreja. A primeira igreja é de Jerusalém, a segunda igreja é em Antioquia. No capítulo 11, verso 25, tem a igreja em Antioquia. E Barnabé é enviado como pastor daquela igreja, como líder daquela igreja. E Barnabé percebe que precisa de ajuda e vai até Tarso para buscar o Saulo. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo e achando-o conduziu a Antioquia. Segue o 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Quem está ensinando? Barnabé e Paulo. E ensinaram muita gente. Então, em Antioquia,
os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você é chamado cristão, não é? Começa com essa história aí do Paulo indo para a segunda igreja e tudo mais. Então, de tudo isso que nós vimos, que eu estou chamando de uma olhada analítica, vamos pensar só o 9:26. Pega só o 9:26 da sua Bíblia e analisa. Paulo em Jerusalém, tentando se juntar aos discípulos e não consegue. Porque Paulo se converte, prega que Jesus é Filho de Deus, depois prova que Jesus é o Messias. Aí ele vai para Jerusalém e ninguém recebe Paulo. Ninguém recebe Paulo. Com o pé atrás, o pessoal falou, não sabemos. Ó. Quando chega em Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos tinham medo e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Agora, vamos pensar só esse. A gente podia analisar um por um, quadro a quadro, mas não temos tempo. Quando Paulo chega em Jerusalém e tenta juntar os discípulos e não consegue, responda com sinceridade. Se fosse hoje, um novo convertido pede para entrar no grupo dos membros da igreja. Um novo convertido quer conversar com os membros da igreja no final. E esses membros não o recebem. Não pegam na mão, não adicionam ele no grupo do WhatsApp da igreja. O que acontece? Esse cara não volta nunca mais. Eu não esperava isso de uma igreja que se diz evangélica. É ou não é, gente, isso que eu estou falando? A igreja tem que ter grupo para a introdução da pessoa, e tem que buscar na casa, e tem que lamber, e tem que dar presente, e tem que honrar, e tem que abraçar, e tem que beijar, e tem que fazer festa, e tem que ter plaquinha, seja você é especial, você não sei o quê, você... As igrejas de hoje, churches, porque tem a igreja e tem church hoje, né? É aí da placa. Porque você é isso aqui, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Então, as pessoas da nossa geração estão sendo empoderadas de forma errada na fé. Estão sendo empoderadas de forma errada na fé. Você não foi salvo para receber essas coisas. Você não foi salvo para receber, você foi salvo para entregar. Você entende o assunto aqui? Você já pensou nisso? Que você foi salvo, você foi chamado, agora você tem que entregar. Você tem que falar que Jesus é pelo menos Filho de Deus. Se você não tem competência bíblica para provar que Ele é o Cristo, tudo bem, vamos estudar juntos, você vai alcançar essa competência. Mas que você pode falar que Jesus é o Filho de Deus, isso não requer prática, nem tampouco habilidade, como diz os vendedores. É só querer dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a infantilização da fé impede isso. Então as pessoas não se convertem para contribuir, elas se convertem para receber contribuição. Eu me converto, aí eu ganho um livro, uma plaquinha, um abraço, uma oração e um Deus para andar comigo o tempo todo. Para dizer que eu estou do meu lado, que está do meu lado. E Deus está dizendo, estou contigo e não abro. Isso eu vou chamar de infantilização da fé. Infantilização da fé. Porque é para a criança que você fica falando que ela é importante, ela é especial. Pastor, mas meu filho não é importante. É para você. Para o resto, não. A infantilização da fé impede o avanço da sequência da conversão. Então, primeiro, conversão, joelho dobrado, lágrima caindo, Jesus falando, eu sou Jesus que tu persegues, entra na cidade, eu que mando em você agora, não sei o que lá, conversão. A sequência da conversão é eu começar a dizer que Jesus é o Filho de Deus, eu começar a dizer, provar que na Bíblia que Jesus é o Messias, é eu ter competência bíblica para explicar e para falar e para pregar, eu tenho que dar, eu tenho que entregar. Eu fui alcançado, agora eu tenho que entregar. Eu fui alcançado, agora eu tenho que fazer alguma coisa por aquele que me entregou. Mas o que você entrega? Hoje, o que você entrega? Hoje, o que você dá? Hoje, como você contribui? Eu nem estou falando de dinheiro, tá? Porque para falar de dinheiro, para fazer ofertas nas igrejas, tem que fazer teatro. Aí vem o pessoal aqui, mostra o filme da África, do menininho com o urubu esperando para comer a criança, e não sei o quê. Aí você fica olhando e fala, nossa, vou dar R$10.
Você está entendendo? Aí a gente mostra a nossa igreja. Nós somos uma igreja pequena, nós somos uma denominação pequenininha, uma célulazinha do corpo de Cristo no mundo. Aí a nossa igreja, na última vez, quantas cestas básicas nós levamos? Cadê o pessoal que foi? Tem alguém que foi na missão da última? Quantas cestas básicas nós levamos, mais ou menos? Quantas? 250, beleza. Acima de 250. Vamos colocar 300 cestas básicas. E roupa, e não sei o que lá. Que tamanho que é a nossa igreja? Desse tamanho. Mas a gente consegue. Porque se a gente quiser, se cada um de vocês quiserem, de verdade, no próximo culto, cada um traz 2, 3 cestas básicas, sem faltar nada na casa de vocês. A maioria. A maioria. Vocês acham que eu estou exagerando ou não? Não. Aqui, nesse momento, com o público pequeno que a gente está aqui hoje, a gente consegue levantar hoje 500 cestas básicas sem faltar nada a ninguém. Sem faltar nada a ninguém. Porque eu daria 30 e não ia faltar na minha casa. Eu não sou rico, mas eu não ia faltar na minha casa. Você podia dar 20, 30, 50, 4, 6 e não ia faltar nada para você. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente se converteu para receber e não para dar. Foi vendido para nós esse evangelho de que você vem para receber, vem para receber, vem para receber. Mas o que é que você dá? Com o que você contribui? Com o que você contribui? Às vezes a gente faz alguma ação, de vez em quando a gente faz uma ação. Vamos dar um carro para o irmão fulano. Quantas vezes vocês viram isso aqui na Genuíno? Um monte. Vamos pagar não sei o que do irmão fulano, da irmã, sei lá. Aí, vamos lá, eu sempre puxo a fila. Eu dou X, eu você, então. Mas tem gente que não dá nada. E aí, meu máximo respeito a quem está passando fome aqui da igreja. Meu máximo respeito, e a assistência está aí para ajudar. Só que a pessoa não dá 10. Eu não estou falando do que está passando fome, que está recebendo cesta básica da igreja. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você, do seu compromisso, cara. E eu não estou pregando essa mensagem porque eu vou levantar uma oferta aqui na igreja. Não vou, não. A minha questão é conceitual. As pessoas se convertem querendo sempre receber. A hora de dar, eu não posso. Aí não é comigo, né, querido? Aí não é comigo, eu me converti para receber. Eu vim para ter um Deus do meu lado, para o que der e vier. Eu não quero dar nada, eu não quero envolver. Eu nem posso vir no culto nos dias da igreja. Eu venho quando der, eu venho porque esse empoderamento que as igrejas da nossa geração estão fazendo com as pessoas é um câncer. Porque a pessoa se sente especial, ela vira ao culto, é um presente que ela está dando a Deus. Essa é a cabeça das pessoas da nossa geração. Se der, porque eu sou tão especial. Não é isso que vocês falaram para mim? Eu sou tão especial. Quando eu levantei a mão e recebi a oração, vocês não vieram com a placa, que eu sou muito especial, que eu sou muito importante, que eu sou o cara, que Deus sem mim, ele coça a cabeça. Que Deus sem mim, ele fala, o que eu vou fazer agora? Então, não se der, eu estou com muito compromisso, eu sou um cara muito importante. A infantilização da fé impede o avanço da sequência da conversão. Porque a conversão, o impacto, o choro, o joelho dobrado, depois é você dizer que Jesus é filho de Deus. Você não sabe nada de outras coisas. Primeiro, eu só sei que ele é filho de Deus. E depois você vai provar que ele é o Cristo. Para isso você tem que estudar a Bíblia. E aí depois, na sequência, eu nem lembro aqui a próxima sequência que eu li com vocês aqui, nessa sequência gradativa. Mas a síndrome de Peter Pan, você sabe que dentro da psicologia tem a síndrome de Peter Pan. É quando o cara casa, mas é moleque. Ele não tem responsabilidade com a esposa, com os filhos. Ele fica jogando videogame. Pastor, mas é proibido. Não, eu também jogo videogame. Eu devia 1, 2 vezes por ano, né, Júnior? Sei lá. Eu sento com o Júnior e jogo videogame. Não é disso que eu estou falando. Mas ele tem que jogar bola toda quarta-feira. Ele tem que jogar. A agendinha dele de criança continua agora adulto. E isso, na psicologia, se chama síndrome de Peter Pan. Não pode ser contrariado, porque a mãe dele não sei o quê, a mulher tem que pôr a comida no prato, tem que dar comida na boca, tem que marcar o horário do remédio, porque ele é um bebê.
é moleque. Agora existe a síndrome do Peter Pan espiritual, que é uma desgraça para o avanço da fé. Porque ao invés dos convertidos, de se tornar um convertido que prega, que ora, que lida com as perseguições, não, a gente cria um jardim de infância. Então, hoje, 30 pessoas vão se converter ouvindo essa palavra. Ah, que bom. Não, que bom não é assim mais. Que bom não, que encrenca. Porque são 30 novas criancinhas para o jardim de infância espiritual. Que o máximo que vai saber é que ele é uma florzinha de Jesus e abre a boquinha para cantar. Tem essa música ainda para as crianças? Tem, não tem? Sou um soldadinho. Porque ao invés de homens e mulheres responsáveis, que oram e que lidam com a perseguição, não, pastor, fui lá na escola, me tiraram do grupo, porque agora eu fui com uma camiseta evangélica, eu falei, postei que eu sou de Deus, aí o professor começou a me perseguir, eu não consigo mais. E é óbvio que treinar um exército é diferente de treinar um jardim de infância. Como que a gente vai fazer para transformar você num pregadora do evangelho, se você é um bebê? Então a pergunta que fica é, isso aqui é uma igreja ou um jardim de infância? Onde você abre a boquinha para cantar.